Vou lavar meu banho que tá muito sujo, cheio de areia de praia. Então vamos lá? Mas peraí, tem que dar um banho primeiro no meu filho. Ó o meu toquinho, gente, tá queimadinho de sol. Ele tá magro, tá, gente? Porque ele acabou de sarar de uma gripe e uma virose junto. Esses são os produtinhos que eu vou usar no cabelo dele. É da Johnson, de coco. E uso 2 pentes, tá bom, gente? Porque precisa. Depois de tudo isso, enrolei o cabelo dele. Depois fui lavar meu banheiro, gente. Foi bem assim, corrido, porque tava já de tarde. Sim, tá de noite, né?